professora desde 2016 e pasme que era a última coisa que eu pensava que ia me tornar. Howdy! Bem-vindos ao Inglês com Dom. Eu sou Dominique Smith, sou professora texana e hoje eu vou te contar como eu me tornei mais fogos, professora! Isso aí! Todo mundo olha assim pra mim e fala assim, Domi, você sempre quis ser professora? Esperando uma resposta bonita, né? E eu falo, não. A pessoa já luxa assim na hora, mas eu aprendi que as coisas não são como a gente espera. Essa história começa lá em 2016, exatamente, quando eu fui pra casa do meu pai no Texas fazer faculdade. Faculdade de quê, Dominique? Letras? Não, farmácia. Na escola eu era aquela pessoa que gostava de ciências. Eu adorava Star Wars. Eu gostava... O famoso Star Wars, tá? Star Wars. É isso, Star Wars. Eu adorava Star Wars, The Big Bang Theory. Eu adorava, menina, adorava The Big Bang Theory. E meu canal favorito no YouTube era o Professor Jubilu. Alô, Professor Jubilu, se você estiver aí, pelo amor de Deus. Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. Então, assim, eu sempre gostei de ciências. No máximo, uma professora de ciências. Agora, em inglês, nunca passou na minha cabeça. E aí, meu pai um dia chegou e falou assim, oi, minha filha, você... Em inglês, tá? Porque eu tava lá nos Estados Unidos. Eu preciso que você arranje um emprego. Ou, por favor, você precisa pagar a conta. Aí eu, claro, pai, com certeza, eu vou pagar a conta. Aí ele falou assim, mas você quer escolher um emprego ou qualquer emprego? Aí que foi o negócio, a chave que virou, que eu falei, não, pai, trabalha, tamo aqui, vamos arregaçar a manga e dá-lhe. Qualquer coisa dá certo. Aí passou os 2 dias, bateu aqui nas costas, meu filho, eu tenho um emprego para você. Segunda-feira, 9 da manhã, você tem que estar em tal lugar. Eu falei, oi? Eu não sabia nem o que era. Era uma escolinha onde meu irmão fazia taekwondo e a dona de lá era uma coreana, né? E aí, coreana real, tipo, ela veio da Coreia. E ela chegou, aí eu cheguei lá e tal, fazendo não sei o quê. Eu não cheguei lá dando aula, eu cheguei na recepção. E no primeiro dia, obviamente, eu não fui direto pra recepção. Fui fazer outras coisas, eu lavei louça, fiz outras coisas lá. E depois fui pra recepção e depois eu fui pra sala de aula. E eu lembro que eu cheguei, eu voltei pra casa e falei assim, pai, eu tô ficando burra. Aí ele, por quê? Porque eu não entendia o que a mulher falava, tadinha. Eu amo a Mestre Li, tipo, ela tá guardada no meu coração. Mas o primeiro dia eu tô burra, porque eu não entendia. Que ela gritava, Dominique! Eu falava, meu Deus, essa mulher tá irritada comigo, é o primeiro dia. Eu não vou ser mandada embora. Mas, na verdade, era só o jeito dela. Eu conheci um pouquinho mais da cultura asiática e foi maravilhoso. Ela foi uma segunda mãe pra mim. E aí, com o tempo, eu fui pra recepção e depois eu fui pra sala de aula. Nessa sala de aula era o que a gente chama de After School Program, que é como se fosse uma atividade extracurricular, né? Atividade extracurricular, eu tinha esquecido da palavra. Era um lugar onde as crianças saíam da escola e iam fazer atividade extracurricular. Pensa, tipo, numa explicadora, numa tutoria e tudo mais. E nessas salas de aula, tinha a sala de aula de ciências, e que era tipo em frente à minha sala, e tinha eu que ficava com um trabalho de casa em inglês. E essas crianças saíam da salinha e iam direto pro tatame fazer taekwondo, ou então saía do tatame e vinha pra salinha. Quando as crianças saíam do tatame e vinham pra salinha, eu não aguentava de tanta energia. E sexta era dia do cinema. E toda sexta-feira eles assistiam o quê? Rio. Eles não aguentavam mais assistir Rio. Eles olhavam pra minha cara, eles queriam chorar quando era sexta-feira, que era um dia pra ser feliz, mas eles não aguentavam mais porque todo dia era Rio, Rio, nananana. Obviamente, como eu nunca tinha sido professora antes, lá eu recebi toda a orientação e o treinamento, né? Do que fazer e como fazer em relação a conversar com os pais, porque às vezes eu tinha que conversar com o pai, alguma nota ruim, ou então algum trabalho que eu tinha que fazer que o pai tinha que me avisar. Então eu tava sempre em conversa ali com o adulto. E eu nunca tinha tido essa experiência. E também a professora de ciências, que é a Miss Sunny, ela era indiana. Só tinha uma americana 100% lá, porque assim, querendo ou não, eu também sou vira-lata, né? Mas americana 100%, só tinha uma, que era a moça que ficava 100% na recepção, que era a Ariel. E ela era a única 100% americana. De resto era tudo misturado. Um gritava em espanhol, outro gritava em português, outro gritava em coreano, outro gritava em... É isso, chinês, tinha tudo isso.
E aí ela me ajudou muito nesse processo, porque tudo que eu não sabia eu ia bater lá na porta da Miss Sunny e ela me ajudava com isso. E aí tu acha que acabou, né? Não, não acabou, porque a gente tem que pagar as coisas e a faculdade lá é cara, menino. É faculdade pública, mas é caro, né? É muito caro. Então eu trabalhava de recepção de manhã, à tarde quando as crianças chegavam, porque lá eles estudam integral, né? Tipo, não é igual aqui, tipo, de 7 às meio-dia e de 1 até as 5. Lá, tipo, 8 às 3. Então, na parte da manhã onde não tinha as crianças, eu era da recepção, eu ajudava a Ariel com a recepção. Quando as crianças chegavam, eu ia pra sala de aula. Então tá, recepção, professora. A mesma moça que tinha essa academia, né, essa tutoria, ela tinha uma sorveteria, que era tipo assim, do lado, que ela levava as crianças pra tomar sorvete. Quando era alta temporada ou férias, quem ficava na sorveteria? Eu. Então, caixa, né, e não sei, pegadora de sorvete, pode ser também, não sei como é que chama. E além disso, na época eu fazia uns negocinhos de modelo, tipo... Então imagine isso tudo, mas dando aula de inglês. E eu achava que eu ia ficar trabalhando com tudo, menos com aula de inglês. Beleza, voltei para o Brasil, que nesse meio termo meu pai, ele é da aviação, meu avô também é da aviação e meu biso era da aviação. Então eu falei assim, também quero ser da aviação, sempre amei, sempre foi um desejo de criança, meu tipo de infância, de ai meu Deus, olha que legal. Como eu viajava muito, eu amava e eu ficava muito com as comissárias, porque eu viajava sozinha. Voltei pro Brasil com o meu desejo de ser comissária de voo. E aí eu voltei, não tinha mais o que fazer, paguei, juntei meu dinheirinho, paguei meu curso e eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Professora de inglês, né? Eu continuei sendo professora de inglês, só que agora eu dava aula para brasileiro, para adulto, para criança também, mas particular. Então todo o treinamento que eu tive foi lá de fora, eu trouxe, falei, agora eu vou aplicar o treinamento que eu tive lá, aqui. E eu comecei a fazer isso desde então. Beleza, entrei na faculdade, Ciências Aeronáuticas. Sim, tipo, sempre ciências, né? Mas tudo bem. Aí eu entrei na faculdade, comecei, fiz o curso, formei, entrei pra aviação, consegui conquistar. Se você tem ideia, a minha felicidade quando eu consegui conquistar aquele meu objetivo de entrar na aviação era choro de um lado, grito do outro, eu quase desmaiei, entendeu? Meus cílios caíram, era um negócio assim que eu ficava... E foi assim, um momento de êxtase, mas, com tudo a ver, porém, eu ainda dava aula naquela época, ó, Skypezinho, ó, e aí voava, pipi, papá, dava aula, voava, Só que começou a ficar muito cansativo pra eu fazer os dois. E aí teve uma época que eu dei uma pausa e fiquei só na aviação. E aí veio pandemia. Aquele mesmo do cachorrinho fazendo assim, né? E aí foi um momento muito difícil, tá? Eu falo isso pela aviação mundial. E não só pela aviação, todo mundo ficou muito difícil, né? Ficou muito difícil pra todo mundo na pandemia, né? Então a gente teve que parar, os comissários. A gente deu uma parada e eu fiquei... O que eu vou fazer? De novo, né? Foi... O que eu vou fazer de novo? Aí foi onde eu criei o Instagram e realmente foi assim, olha, é o que eu sei fazer, é o que eu sempre fiz, faço isso desde 2016, eu vou começar a dar aula de inglês. Fiz a conta do Instagram, comecei do 0, e eu comecei, tipo assim, num puff, numa mesinha assim, sabe aquela mesinha que você compra, tipo, na Decathlon, que você abre ela assim, e meu telefone. E aí eu comprei um computador, não lembro qual foi o período que eu comprei o computador, só sei que eu comecei com o telefone, depois eu fui pro computador. E aí começou a crescer, eu comecei a ficar com mais aluno, cada vez mais e mais. Sempre disse pros meus alunos, eu falava assim, galera, eu sou comissária de voo e a partir de quando a aviação voltar, eu vou voltar e dito e feito. Foram 11 meses fora da aviação, foi bem rápido até, assim, foi uma surpresa quando eu voltei, eu fiquei extremamente feliz, extremamente encantada. E eu larguei tudo, tipo assim, eu dava aos meus alunos, tipo... Oi, fulano, você ainda tá dando aula de inglês? Toma aqui, 5 alunos. Oi, fulano, não sei o que. Eu tinha 20 alunos na época. Oi, fulano, não sei o que, que tá dando aula de inglês? Toma aqui, meu, tipo assim, dando os meus alunos pros outros, voltei pra aviação. E aí, quando eu voltei pra aviação, foi um êxtase muito grande, porque, que nem eu falei, sempre foi o meu sonho, sempre foi o meu objetivo aquilo. E aí, eu fiquei muito encantada, mas eu parei de dar aula 100%. Mas, depois de um tempo... Uma aluna me ligou, a mamãe de uma aluna, eu estava em Minas Gerais, uma mãe de uma aluna me ligou. E aí eu lembro que eu nunca fiz exercício, tá? Esse dia, por algum motivo, eu achei que eu fosse fazer exercício. E ela falou assim, oi Dominique, tudo bem? Aqui é a fulana. E eu dava aula eu dou aula pra essa menina até hoje. Oi Dominique, eu vou chorar. Oi Dominique, tudo bem? Eu sou a mãe da fulana. Você lembra dela? Você dava aula pra ela, você teve que parar e tudo mais.
E eu falei, claro, eu lembro sim, a fulaninha, não sei o que, nananã. Então, ela não quer ter aula de inglês com mais ninguém, pelo amor de Deus, volte a dar aula de inglês. E aí eu expliquei toda a situação pra ela e a gente foi se adaptando, fez aula gravada, fez, assim, a gente literalmente rebolou pra conseguir saber o que a gente ia fazer. Mas, e aí depois daquilo ali foi um pé na porta pra mim, eu acho, de realmente querer voltar a dar aula, que eu comecei a sentir falta de dar aula. E aí eu comecei a reparar que na minha volta, a minha avó dos Estados Unidos foi professora de escola dominical, a minha bisa dos Estados Unidos também foi professora igual a minha avó, a minha mãe é professora de educação física. Oi, mãe! A minha tia é professora nos Estados Unidos. E tinha eu ali, tipo, meu Deus, é uma sucessão de professores, sabe? Então eu comecei a ver muito potencial nisso. E eu comecei a falar, e se aquele e se na minha cabeça, vamos empreender, e o e se deu super certo na pandemia, e não sei o que, nanana. Só que aquela minha paixão por voar sempre pegava no meu pé. E aí um dia, eu pensando, conversei com muita gente, até... Ai, eu vou chorar. Eu não posso chorar, desculpa. E eu conversando com as meninas que eu morava, na época que eu dividia apartamento. Eu falei que eu não ia chorar, mas tudo bem. Eu tomei uma decisão. E eu falei, eu não consigo viver com esse si, porque eu comecei a descobrir que era uma coisa que eu realmente gostava. Eu comecei a descobrir que era realmente uma coisa que ajudava as pessoas, que em todas as minhas entrevistas de emprego, independente do que era, eu falava que a minha intenção era ajudar as pessoas. E ao longo da minha vida eu sempre cresci me perguntando por que eu sabia falar inglês, e eu vim pro Brasil e aprendi português. E a minha mãe, tanto meu pai e os meus avós sempre falavam que nada acontecia por acaso, que tudo tinha um motivo. Então eu comecei a ver que eu tô ficando até com calor agora. Eu comecei a ver que eu poderia ajudar mais pessoas assim ainda, sabe? Então aquilo ali foi falando mais alto, e a ficha foi caindo que, nossa, eu realmente posso ajudar muitas pessoas com isso. E até que foi um dia muito difícil pra mim, e eu falo que eu não seria nada sem a mestre Lee, da onde eu saí, a Messani que me ensinou a dar aula, os meus alunos particulares, quando eu ia na casa de cada um, quando eu entrei pra aviação, a aviação eu falo que foi tipo um plano JK, sabe, 50 anos em 5, então eu amadureci 50 anos em 5 na aviação, e hoje eu sei que eu não seria nada, principalmente sem a aviação, principalmente sem a mestre Lee, principalmente sem ter morado nos Estados Unidos pra ir pra faculdade, que eu quero dizer pra ir pra faculdade, naquele período ali. Foi um período muito corrido, foi um período muito, muito difícil. Muita coisa pra fazer, né? E aí eu pedi demissão. E aí no dia que eu tava falando com a minha gestora, eu falei que eu não poderia viver com esse e se, que eu precisava me arriscar, que eu precisava tentar, que a minha intenção, eu entrei com a intenção de ajudar as pessoas e eu vou sair com a intenção de ajudar as pessoas. E eu lembro que ela me falou... Ai, para, eu vou chorar de novo. Eu juro que eu tô me segurando muito, senão a lágrima estaria assim, ó. Eu não estaria conseguindo nem falar. Mas eu chorei no dia dentro da sala também. E ela me falou assim, seria egoísmo não compartilhar o talento com as outras pessoas. E aí eu lembro que aquilo ficou muito marcado em mim. E eu continuo com a minha frase, a minha paixão por ensinar, que eu entendi depois de muito tempo relutando e muito tempo falando, ah não, é só um bico, ah não, é só uma coisinha. Eu realmente entendi que talvez não seja só uma coisinha, que realmente não seja só um bico. É realmente a forma mais pura e genuína que eu tenho de como ajudar e servir as outras pessoas.
é isso, depois eu tô segurando aqui meu choro, porque eu choro muito feio, tá, gente? Vocês não são obrigada a ver isso, mas essa é a minha história do como eu me tornei professora, do porquê eu me tornei professora, foi literalmente muito por acaso. Eu tenho várias paixões na minha vida, aviação, ensino, enfim, trabalho voluntário. Eu também já fiz trabalho voluntário, mas eu não incluí nessa história aqui, tem outra história, outros tópicos, vários vídeos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais profundo, digamos assim, porque eu também choro à toa, tá? Pode ficar tranquilo que eu choro à toa. Mas achei bem interessante compartilhar isso com vocês. E see you later, alligator!